Meus amores, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja entre nós, agora e sempre. Que o manto azul de Maria de Nazaré, nossa mãe querida, nos envolva em proteção, amparo, afastando de nós todo o mal, toda energia negativa. Nós vamos agradecer a presença dos nossos amigos espirituais aqui presentes, para que nós todos possamos aprender juntos. E vamos agradecer a sustentação, a ajuda que vamos ter dos mentores para entendermos melhor os ensinamentos nesta lição que vamos falar a respeito, que é a lição 117 do livro Pão Nosso. O título é Em Família, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Como sempre, Emmanuel traz uma referência evangélica. E nesse caso, Emmanuel se reporta à primeira carta que Paulo enviou a Timóteo, a primeira epístola que Paulo enviou a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, que diz literalmente: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Com referência a esta passagem evangélica, Emmanuel nos coloca a seguinte questão: a questão é que não temos condição de auxiliar o mundo, os outros, quando ainda não conseguimos ser úteis e auxiliar nem mesmo aqueles que estão em nossa casa. Esta casa em que a vontade de Deus, nosso Pai eterno, nos colocou, nesta família querida que Deus nos colocou. E Emmanuel pergunta: como poderemos ajudar as pessoas de fora do mundo se ainda não aprendemos a servir a nossa família? Paulo e Emmanuel falam muito a respeito de família, em várias lições. E, de acordo com as orientações de Paulo e de Emmanuel, nós devemos agradecer a Deus pela família que nos acolheu, sempre. A família é um agrupamento de seres, que podem ser animais, irracionais, lobo, macaco, leão. Pode ser um agrupamento de seres humanos, que é o que nós vamos falar a respeito. Um agrupamento de seres humanos que pode ser formado por duas ou mais pessoas, com ligações biológicas, pai, mãe, filho, avô, avó, ancestrais, que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos reencarnando e encarnando várias vezes juntos, para aprendermos juntos, legais, casamentos que foram oficializados ou não, e afetivas, ligações afetivas.
Há muitas maneiras de se entender uma família. A nossa família é sempre muito especial, independentemente do tipo de família que ela for ou que ela é. Hoje existem famílias que há muito pouco tempo não eram entendidas, nem se sabia que elas existiam, ou se sabiam, não eram aceitas, ou talvez nem se cogitava que podia existir um outro tipo de família, com pai e mãe. Paulo talvez nem cogitasse dos tipos de família que hoje existem, e talvez nem Emmanuel, porque as famílias mudaram muito de forma, mudaram muito de formato. As famílias hoje podem ser formadas por pessoas solteiras, que se encontraram, se amaram, resolveram morar juntas, independentemente de religião, de cartório. Se amam e foram morar juntas para constituir uma família. Casais heterossexuais, casados normalmente ou não, legalmente ou não, oficialmente ou não, e casais homossexuais. Então existem muitas formas de união. Casais que assumem uma estrutura conjugal, que consistem em duas pessoas que resolveram não ter filhos, outras não puderam ter filhos, outras têm filhos biológicos, outras têm filhos biológicos e filhos adotivos, outras têm só filhos adotivos. E todos habitando no mesmo ambiente familiar. Portanto, a família hoje é bem específica e é diferente daquilo que algumas pessoas estavam habituadas a entender como família. Porque qualquer que seja a união, Emmanuel e Paulo nos falam nesta lição. Deve prevalecer o amor, a compreensão, o carinho entre os componentes da família. O cuidado com os filhos, com as crianças, com os jovens, com os idosos. Nós temos as nossas famílias consanguíneas, irmãos de sangue, pai, mãe, avós. E nós temos a nossa família do coração também. Pessoas que nos escolheram, ou que nós escolhemos, por afinidade, por compartilharmos as mesmas ideias, as mesmas crenças políticas, religiosas. São os nossos amigos queridos e que também o nosso irmão consanguíneo pode fazer parte desta família de coração também. Nós podemos ser amigos dos nossos irmãos de sangue também. Nós podemos também compartilhar as mesmas ideias com os nossos irmãos consanguíneos, de política, de religião, também. A concepção de família é muito vasta e hoje mudou muito. A família vem se transformando através dos tempos, acompanhando as mudanças religiosas, econômicas, socioculturais. Até algum tempo, os homens eram os únicos provedores da casa. Saíam de manhã, iam trabalhar e a provisão era unicamente deles, de comida,
de escola, de casa. E os filhos estudaram. As mulheres estudaram, fizeram faculdade e começaram a querer exercer uma carreira, uma função. Casaram e saíram de casa para exercer a profissão que escolheram. E outras mulheres precisaram sair de casa para auxiliar no orçamento doméstico. Então, hoje também a mulher é provedora junto com seu companheiro, junto com seu esposo. A educação dos filhos, o cuidado com os filhos também mudou. Tanto da maneira física como emocional. A perspectiva de desenvolvimento saudável, em muitos casos, é compartilhada com as escolas, com babás e muitas vezes com os avós. Porém, esses avós também deixam de poder contar com o apoio direto da família e preferindo, por opção, por necessidade, se dirigiram aos cuidados de instituições assistenciais. Outros, os filhos casaram, vieram os netos, talvez até bisnetos, e continuam morando sozinhos, optaram por morar na casa que tinham antes sozinhos. Alguns perderam seus companheiros e continuaram a querer morar sozinhos. Em todas as situações, em todas as nuances, em todos os níveis, o amor, portanto, deve ser a mola mestra em todas as situações. E em nenhuma situação, em nenhum caso, deve haver o sentimento de culpa, o sentimento de abandono. Se nós acreditarmos em Deus e que isso tudo faz parte do nosso aprendizado, da vida que escolhemos, da vida que o plano espiritual está dirigindo para nós. Paulo, sabiamente, nessa carta também, aconselha o exercício da piedade, que ele fala a piedade para com a nossa família. Mas o que Paulo quis dizer no decorrer dessa carta, Paulo não fala da piedade piegas, da piedade que chora, da piedade que se sente fraca ante as aflições, mas a piedade, a compreensão, que conhece as dificuldades, as zonas difíceis da casa que habitam, e nós devemos, e Paulo nos orienta que nós devemos nos esforçar, se não for possível eliminar essas dificuldades, pelo menos contemporizar, pelo menos simplificar, fazer com que elas se pareçam menores. Às vezes, dificuldade econômica, dificuldade de pessoas que não se ajustam à nossa convivência. Pessoas que se sentem não fazendo parte da família. Em nossos trabalhos no centro, às vezes nós falamos com pessoas que se sentem espiritualmente excluídas do círculo pessoal, do círculo familiar, do círculo consanguíneo, se entregam ao desânimo, à depressão, à tristeza. E essas pessoas dizem que não pertencem
a essa família. E nesse caso, nós precisamos lembrar que não existem uniões causais. Nada existe por acaso. Tudo é vontade de Deus. Se nós estamos numa situação doméstica, numa situação profissional, numa situação, tudo faz parte de aprendizado e tudo com certeza é vontade do Pai. Porque tudo faz parte da nossa evolução. Existem as provas regenerativas. Não é à toa que estamos juntos. Estamos todos aprendendo juntos. E por mais difícil que seja o convívio, acreditar na justiça e na vontade de Deus. Por mais que pareça difícil essa incompreensão, por mais difícil que pareça essa convivência, de esposa com esposo, de filho com os pais, de pais em relação aos filhos, nós não devemos esquecer que estamos aprendendo através, não vamos chamar de prova, desta possibilidade de arrumarmos algo que ainda precisa ser consertado. E é por isso que nós estamos juntos. Por isso que nós reencarnamos juntos. Não esquecer nunca as infinitas possibilidades de trabalho e de levar às nossas casas, aos nossos irmãos, aqueles que convivem conosco, muita luz, muito amor, muita palavra de conforto, de abraço. A nossa casa é um templo sagrado. Jesus estava na casa de Pedro e, talvez pela primeira vez, reuniu os apóstolos e fez uma palestra, o que hoje poderíamos chamar de Evangelho no Lar. E Jesus falou para o Pedro que a nossa casa é a igreja doméstica. Se é a igreja doméstica, é nesta casa, é aqui que Deus reside. É aqui que Deus está conosco, nesta igreja doméstica. Que Ele deve ser reconhecido, amado, adorado e servido. A família é um santuário, um lugar sagrado. É na família que surge essa nascente sagrada da vida através dos nossos pais. É aqui que deve ser cultivada e formada a luz, a convivência de amor, a paz, para que ela possa ser levada ao mundo, como diz Emmanuel. Se nós não tivermos condição de ter isso em nossa casa, nós não vamos poder levar isso para o mundo. Antes de pensar nessa projeção coletiva, nós devemos aprender a colaborar, a cooperar em favor dos nossos familiares. Hoje, não amanhã, não daqui a pouco, agora. Porque isso vai representar a nossa elevação, a nossa luz para esse caminho
que Deus, que Jesus estão traçando para o nosso aperfeiçoamento. Como Paulo pede nessa carta, nós devemos ter carinho entre nós que convivemos juntos. Carinho com as crianças, carinho com os jovens, carinho com os idosos. Isso nós aprendemos com José e Maria.